Gostaria também de fazer um agradecimento ao senador Romero Jucá, que permitiu a permuta no tempo da liderança, mas termina ocupando também esse espaço como orador escrito, que vai facilitar a chegada do senador Romero Jucá a essa tribuna, trazendo sempre sua lúcida contribuição para o Parlamento brasileiro. Mas a minha presença hoje, esta tarde, é para trazer um esclarecimento ao Brasil inteiro, aos eleitores, ao cidadão brasileiro, ao plenário do Senado, ao plenário da Câmara, à imprensa brasileira, em torno de uma polêmica que ocupou boa parte dos debates nas redes sociais no último final de semana, tanto do Facebook quanto no Twitter. E diz respeito, presidente, à mini-reforma eleitoral que aqui aprovamos, onde um dispositivo aprovado pelo plenário da Câmara e do Senado, que tem por objetivo coibir a contratação de grupo de pessoas por empresas para fazer a guerra suja na internet, coisa que é uma realidade hoje no Brasil, foi deturpado essa iniciativa e se tentou apresentar como uma iniciativa de censura à livre manifestação de pensamento e de opinião do internauta. Eu tenho uma longa e sólida formação democrática. Comecei lá atrás, na Assembleia Nacional Constituinte, ainda no movimento estudantil, na luta contra a ditadura militar, na campanha pela anistia ampla, geral e restrita, nas funções e cargos públicos que exerci, sempre com a postura de respeito ao contraditório. Portanto, em nome dessa trajetória, quero primeiro trazer esse esclarecimento. Não há, até porque seria um absurdo imaginar o contrário, qualquer tentativa de censura à livre manifestação na internet. Inconcebível pensar que o plenário do Senado, com o trabalho, inclusive, notável do senador Romero Jucá, e também o plenário da Câmara, com o apoio de todos os partidos políticos, porque o texto aprovado foi fruto de um consenso, de um acordo, estaria colocando na lei eleitoral qualquer mordaça no povo brasileiro. Então, em respeito à nossa democracia, à diversidade de opiniões, ao contraditório, venho prestar esse esclarecimento, lembrando sempre que o que foi aqui aprovado diz respeito apenas às normas eleitorais, afetas, portanto, a partidos políticos, a candidatos e a coligações. Mas eu tenho que reconhecer que a redação, depois de olhando um pouco mais atentamente, ela pode dar brechas a interpretações dúbias, sobretudo na dificuldade de identificar quem é um cidadão que livre e espontaneamente emite a sua opinião, e pode ser uma opinião desairosa, pode ser até uma injúria, uma difamação, e cabe ao ofendido encontrar os meios de debate nessa rede que é absolutamente incontrolável para tentar fazer valer o seu ponto de vista e repor a verdade. Então, se houver qualquer dúvida em relação à redação, teremos dois momentos. Primeiro, o próprio veto presidencial. A essa altura, confesso, senador Jorge, que eu alimento uma dúvida, se não sei se diante de toda essa celeuma causada, seria melhor o veto presidencial para que não paire dúvida em relação a um princípio do qual eu, particularmente, e tenho certeza absoluta que o plenário do Senado e o plenário da Câmara, nós não abrimos mão, que é o direito à livre manifestação, o direito do livre pensar do povo brasileiro. Então temos não apenas a instância do veto presidencial, como ainda a regulamentação da própria Justiça Eleitoral. Portanto, sem maiores delongas, quero deixar novamente dito e redito o que fiz exaustivamente durante esse final de semana, madrugada afora, nas redes sociais. Não há censura. Seria inconcebível, seria inadmissível imaginar
que o Congresso Nacional teria aprovado, pelo consenso de todos os partidos, partidos da base do governo e partidos da oposição, qualquer mordaça, qualquer censura, qualquer limite no direito constitucional da livre manifestação do povo brasileiro. E segundo, as regras foram aprovadas, repito e insisto, pelo Congresso, Câmara e Senado, e dizem respeito às normas eleitorais, atingindo, portanto, os limites que os partidos devem ter, sim, na minha opinião, de contratar empresas para fazer essa guerra suja de ataques, de desqualificação de adversários políticos. Como controlar isso? A legislação buscou um caminho que talvez não tenha sido mais perfeito. A Justiça poderá também encontrar as suas alternativas, mas não há, para concluir, a menor hipótese do povo brasileiro estar sendo censurado. Não há como você imaginar que nos dias atuais haveria qualquer mecanismo de censura à manifestação livre do eleitor, do cidadão brasileiro. Feitos esses esclarecimentos, tenho certeza que vamos continuar unidos, lutando por um Brasil melhor, cada um com sua trincheira de luta, com sua forma de agir e de pensar, mas com um compromisso inabalável com a democracia. Tenho certeza que o Congresso não faria nada no que diz respeito a limitar a opinião do povo brasileiro. Escuto com alegria o senador Romero Jucá. Senador Cássio, Vossa Excelência levanta um tema aqui que considero importante o esclarecimento, não só ao povo da Paraíba, mas ao povo do Brasil. E eu quero, nessa mesma direção, dar aqui um testemunho. Eu fui o autor do projeto e trabalhei junto com o senador Valdir Raupp no sentido de construir um projeto de convergência. E sou testemunha que, através de Vossa Excelência, o PSDB marcou posições importantes nesse projeto, sempre na defesa da liberdade, da transparência, da condição de cada eleitor, de cada eleitora poder exercer na plenitude o seu direito e, mais do que isso, na busca de diminuir despesas exatamente para criar uma disputa mais igualitária entre todos os candidatos. Então, eu gostaria de dar esse testemunho exatamente para que Vossa Excelência não seja fruto de algum tipo de injustiça ou algum tipo de manipulação de informação, porque, na verdade, isso não ocorreu. Ao contrário, eu quero registrar aqui as importantes colaborações que Vossa Excelência deu a esse projeto de lei, exatamente na direção da liberdade, da democracia, do respeito a todos e, mais do que isso, na busca de uma eleição mais igual, mais equânime, sem abusos de poder econômico, sem abusos de poder político, exatamente para dar transparência ao processo eleitoral. Então eu gostaria de registrar, não só ao povo da Paraíba, mas a todos aqueles que estão nos assistindo pela TV e pela Rádio Senado, a posição construtiva, a posição relevante que Vossa Excelência teve positivamente na construção dessa lei que nós aprovamos aqui. Agradeço, senador Romero Jucá, ao tempo em que volto a felicitá-lo pela autoria do projeto, assim como a relatoria realizada pelo senador Valdir Raupp, mas, de fato, o que aconteceu foi uma enorme distorção. A internet tem essa característica. Às vezes, uma notícia, e tudo isso surgiu de uma matéria da Carta Capital, a Carta Capital fez a leitura que havia, por parte do Congresso, através desta minha iniciativa, a tentativa de limitar o direito de expressão do internauta. E isso corre como um rastilho de pólvora. Então, não foram apenas paraibanos que se manifestaram, pessoas do Brasil inteiro que trataram do assunto e que é preciso que o Congresso inteiro se manifeste sobre isso, porque, afinal de contas, não foi a minha iniciativa que prevaleceu, foi a decisão soberana do plenário da Câmara e do Senado. Volto ao ouvir Vossa Excelência. Eu quero só para complementar, no caso específico da internet, das redes sociais, nós liberamos a manifestação individual independente do período eleitoral. Nós fomos exatamente ao inverso do que estão acusando Vossa Excelência. Na verdade, havia uma certa preocupação e há um entendimento diferenciado de Estado para Estado sobre manifestações na internet. A gente sabe que a manifestação na internet é livre, o direito individual de cada um de se colocar, e nós liberamos, e não será taxado como pré-campanha, qualquer manifestação individual na internet a respeito de qualquer tipo de candidatura ou posicionamento político. Portanto, a lei é uma lei de abertura, não é uma lei de fechamento, e eu queria fazer esse registro também.
Perfeito. Inclusive, no debate que nós fizemos durante esse período, nesse final de semana, a preocupação foi exatamente destacar este aspecto da lei. Ao contrário do que estava sendo dito, que havia censura, o que nós tivemos foi a preocupação de assegurar no texto a prova para as manifestações de opiniões. Antes de encerrar meu pronunciamento, senhor presidente, escuto com alegria o senador Sérgio Souza, que provavelmente, pelo que se tem notícia através da imprensa, não estará mais conosco a partir do início do ano que vem, mas quero antecipar aquilo que vou dizer em outros momentos, o meu reconhecimento, primeiro pela convivência fidalga, somos vizinhos de bancada, Paraíba e Paraná estão sentados lado a lado do plenário. Então, além dessa vizinhança do plenário, apesar da nossa distância geográfica no imenso território brasileiro, tenho nutrido por Vossa Excelência uma postura de admiração, de respeito. Quero aqui consignar o trabalho destacado que está sendo realizado até aqui e, com todo respeito à senadora Gleice, titular do mandato, Vossa Excelência fará muita falta. Escuto o senador Sérgio Souza. Senador Cássio, nós todos aqui temos uma responsabilidade muito grande com a transparência e uma responsabilidade com os limites de gastos com campanha, buscarmos coibir o abuso do poder econômico, dar maior transparência no processo eleitoral e buscar uma fórmula de darmos a condição do eleitor se deparar com a vida pregressa dos seus candidatos. E a internet, ela coloca isso. E eu sou testemunha. Na Comissão de Constituição e Justiça, onde nós promovemos um amplo debate, Vossa Excelência esteve sempre ao lado do internauta, esteve sempre ao lado da transparência. Vossa Excelência foi autor, inclusive, talvez o que mais apresentou emendas para abranger a reforma eleitoral que tanto nós buscamos, e eu estava lá junto com o senador Romero Jucá, junto com o senador Halper, junto com o senador Moca, com tantos senadores que nós ali, naquela comissão, buscávamos dar uma solução cada vez mais da transparência. Sou testemunha do trabalho de Vossa Excelência, sou testemunha aqui da vocação de Vossa Excelência no sentido de ter sempre um Brasil mais igual e mais justo, mais transparente. Parabéns pelo pronunciamento de Vossa Excelência. Agradeço, senador Sérgio Souza, por sua participação, por sua parte, e encerro, senhor presidente, o pronunciamento agradecendo a tolerância com o tempo e reafirmando ao povo brasileiro, de forma muito especial ao povo paraibano, não há nenhum tipo de censura na mini-reforma eleitoral, muito pelo contrário, dispositivos que garantem a livre manifestação de opinião, a liberdade plena de falar e de agir, expresso no texto da lei, como se não bastasse a ressalva constitucional inscrita lá atrás, em 1988, onde estive defendendo as liberdades individuais, como sempre fiz.